E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre o problema dos resumos. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Tudo bem mesmo com você? Porque a maioria dos meus amigos e das minhas amigas não anda muito bem. A gente tá numa época meio difícil, né? Pandemia, problema e tal. Os concursos estão sendo retomados aos poucos. Mas eu sei que tem gente que não tá bem, mas mesmo assim assista esse vídeo, porque hoje eu vou te explicar coisas importantes sobre esse negócio de resumo. O resumo é um jeito de estudar, não é só um negócio que você faz. Tá? É um jeito de estudar. Muita gente, inclusive, acha que só consegue aprender se estudar fazendo resumo. Eu pensei isso por muito tempo. Como sujeito das humanas, talvez seja o seu caso também, eu sempre gostei de escrever e eu fazia sempre anotações nas aulas que eu estava assistindo. Só que a principal razão para fazer isso era não me dispersar quando eu estava assistindo a aula. Porque eu tinha essa tendência a não prestar atenção nas coisas e ficar viajando e tal. E eu fazia os resumos justamente para poder me concentrar, para poder ficar ali presente, entendendo o que estava acontecendo. Ao longo do tempo, na minha época de escola e até de faculdade, isso terminou virando um hábito. Eu estudava com um livro aberto aqui ou algum outro material e um caderno aberto do outro lado e ia fazendo anotações dos principais pontos, das ideias que eu tinha, das coisas que eu achava que tinha que memorizar, tinha que decorar. Eu anotava ali no papel e ia seguindo. Depois de um bom tempo estudando, eu tinha um resumo bem feito, organizado, e eu usava aquilo ali até, né, para estudar para a prova ali na última hora e tal. Isso funcionou muito para mim enquanto eu estava fazendo faculdade. Só que quando eu resolvi estudar para concursos, eu tentei fazer a mesma coisa e não deu muito certo. Talvez esse seja o seu caso, talvez não. Mas se você já tentou estudar para concursos fazendo resumos, é possível que você tenha encontrado algumas dificuldades. E antes de eu explicar sobre os problemas do resumo no estudo para concursos, eu quero deixar claro para você que eu não sou absolutamente contra resumo não, tá? Não sou. Eu não sou contra e eu acho que resumo é um jeito bom de estudar, um jeito bom de fixar as coisas. Só que estudar para concursos é diferente de estudar coisas que a gente tem mais tempo e tem melhores condições de aprender. Não sei se você já teve essa sensação, mas talvez no momento em que você tenha começado a estudar para concursos, você tenha percebido que quando você fez faculdade ou quando você estava no ensino médio, na verdade você tinha muito tempo para estudar. Tinha muito tempo, era pouca matéria e tal, em um tempo, não sei o quê. Para você ter uma noção, a gente às vezes vai estudar para concurso e estuda matéria jurídica. E você vai estudar, por exemplo, direito constitucional. E a matéria de direito constitucional que você vai estudar para um concurso, seja ele qual for, ela equivale numa faculdade de direito a 5, 6, às vezes 7 disciplinas que você fez ao longo do curso. Então, você passou 2 anos, 3 anos só estudando direito constitucional, bem devagarzinho, com calma, tendo uma aula, 2 por semana, e na época da faculdade parecia que era muita coisa, só que agora eu vejo que não era, porque quando você estuda para concurso, você tem um volume muito grande de matérias para estudar em pouco tempo. E tem um outro fator também que diferencia o estudo para concursos do estudo acadêmico, do estudo que você faz para outros propósitos. O estudo para concursos tem o único objetivo de fazer você acertar as questões de prova. A gente não estuda para aprender. É meio esquisito isso que eu estou dizendo, porque o aprendizado é uma coisa importante para a gente, mas quando você se dedica ao estudo para fazer um concurso público, o seu objetivo não é aprender. O seu objetivo é acertar a questão da prova. É tirar a maior nota possível no concurso. Dá para aprender enquanto faz isso? Dá, é possível, você vai aprender, mas esse não é seu principal objetivo. O aprendizado, né, o engrandecimento intelectual, a obtenção de conhecimento vai ser mais um efeito colateral do que uma coisa que você vai buscar ao longo da sua jornada como concurseiro. Por estranho que possa parecer, quando você entende isso, tem uma série de coisas que destrava na sua cabeça. E os resumos estão muito relacionados a essa parada.
Fazer resumos é a melhor maneira de aprender um conteúdo? Talvez. Para algumas pessoas é sim, é a melhor maneira. Só que demora pra caramba. Então, o que acontece com muitos concurseiros que tentam estudar fazendo resumos de tudo, como eu estudava lá atrás, é que eles se tornam grandes especialistas numa pequena parte do edital. Se você não quer que isso aconteça com você, escute o que eu vou lhe explicar agora e talvez alguma coisa esclareça na sua cabeça a real necessidade de fazer resumos. E como eu já te disse, eu não sou absolutamente contra você fazer resumos de vez em quando, não. Mas se você tentar fazer resumos de todos os temas, de todas as matérias, você dificilmente vai conseguir fechar um edital. Você vai passar anos estudando para um concurso. E eu não quero que isso aconteça. Afinal de contas, aqui eu ensino pessoas comuns a passar no concurso dos seus sonhos estudando menos de um ano, 3 horas por dia. Para você estudar 3 horas por dia e ter esse rendimento que eu te ensino aqui, não dá para fazer resumo. Ao menos não dá para fazer resumo de muitas coisas. Talvez de uma matéria ou outra ainda vale a pena, mas na maioria das vezes você não vai fazer. E aí surgem algumas perguntas. Primeiro, qual é o principal problema de fazer um resumo? O principal problema é o tempo. É o tempo. O tempo que demora para você fazer resumo é muito maior do que demoraria para você simplesmente estudar o conteúdo de uma maneira menos apegada. E as pessoas, quando escutam isso, quem tem esse hábito de fazer resumo, fica meio desesperado, fica meio preocupado e tal. E fica assim, mas professor, pô, é muita coisa e eu não vou lembrar mais de nada, eu vou ler e no outro dia eu já me esqueci, não sei o que e tal. Gente, calma. Você não é assim. Você não sai esquecendo de tudo que você estudou. Tá? Não é assim que funciona a sua cabeça. Você é capaz de aprender, sim, sem precisar fazer resumo de tudo. Tá? Você é capaz de fazer isso. Acredite no que eu estou dizendo. Você é um ser humano e você tem capacidade de entender as coisas apenas lendo ou até assistindo uma videoaula sem precisar escrever nada. Então, uma vez que você acredite no que eu estou dizendo, a gente pode seguir explicando. Então, o principal problema de fazer resumo é o tempo que demora. Demora demais. Você fazer resumo demora demais. Você vai demorar 3, 4, 5 vezes mais do que você demoraria para estudar uma matéria sem os resumos. Beleza, esse é o principal problema. O segundo problema que está associado à elaboração de resumos sempre é o perfeccionismo. Pessoas que elaboram resumos, em geral, são pessoas que tendem ao perfeccionismo. Então, são pessoas que têm dificuldade para aceitar um desempenho mediano em determinada matéria. São pessoas que têm dificuldade de acreditar que vão conseguir progredir quando não estão vendo a perfeição aqui próxima. Pessoas que vão passar um tempão fazendo, escrevendo resumo, depois vão achar que o resumo está ruim e vão começar de novo, e vai passar a limpo, e vai usar caneta colorida, e vai não sei o que lá. Então, esse perfeccionismo é um grande vilão do estudo para concursos públicos. Você não estuda para tirar 10 na prova. Você não estuda para acertar 100% das questões. Você estuda para acertar o suficiente para passar. Não tem lugar para perfeccionismo no estudo para concursos públicos. Não dá para você ser perfeccionista. Não tem a menor condição. Aí, a próxima pergunta que vamos fazer é a seguinte. Professor, se eu não fizer resumos, como é que eu vou revisar? Como se o resumo fosse a única maneira de você revisar. O resumo feito por você, né? Felizmente, a gente vive hoje uma boa época em termos de material de estudo para concursos públicos e grande parte do conteúdo que você vai utilizar para estudar já traz resumos lá dentro. Resumos elaborados pelos professores, pelos autores, pelas pessoas que escreveram aquele material em PDF. Os livros hoje para concurso também têm resumo, apesar de eu não indicar o estudo por livros, né, como regra geral, mas eles também trazem resumos. Né? Até as videoaulas, algumas vezes você acessa uma plataforma de videoaulas e lá, junto com a videoaula, vai ter um resumo do conteúdo, vai ter um mapa mental ou alguma outra coisa nesse sentido. Dá para você estudar por resumos que não foi você que fez. Aí vai vir a outra pergunta, que é a seguinte, mas professor, um resumo que não fui eu que fiz, vai ser bom? Vai ser um resumo bem feito? Vai ser um resumo legal? Olha, se você não confia no professor que elaborou o material que você está usando para estudar, você acha que o que vai fazer você ser aprovado é o resumo que você faz com base nele? Você está entendendo qual é o problema?
Você não é o alecrim dourado, não. Você não é a pessoa mais esperta do universo que vai criar o material perfeito que só ele vai levar você à sua aprovação. Não é, gente. Os resumos estão lá no material. Em geral, são resumos bem feitos, bem elaborados, feitos com cuidado, com carinho, para você utilizar nos seus esforços de revisão. Agora eu vou explicar para você como é esse estudo se livrando dessa necessidade de escrever, de registrar, de fazer um monte de coisa no papel, tá? Primeira coisa, você precisa entender que o seu ânimo para estudar, que o seu progresso, ele depende em muito do estabelecimento do hábito de ter contato com aquelas matérias. Então, você vai estudar melhor quando você estudar mais. Você vai estudar melhor quando você estudar com frequência. Se você ainda não consegue estudar todos os dias, se você já fez vários planejamentos e não conseguiu cumprir nenhum, você precisa atacar esse problema antes de se preocupar tanto com a qualidade do estudo que você está tendo. A quantidade vem antes da qualidade. Você precisa aprender a estudar com frequência e em quantidade antes de atingir uma qualidade, uma produtividade de estudos muito alta. Se você tiver um estudo de altíssima qualidade, mas estudar 2 horas por semana, você não vai passar em nada. Não adianta. Então, primeiro estabelece o hábito. Depois se preocupa com esses outros detalhes. Depois se preocupa com essas coisinhas pequenas que estão no meio do seu caminho. Uma vez que o hábito de estudar esteja estabelecido, você vai conseguir ver o seu progresso naquela disciplina. Existe um negócio que o pessoal chama de edital verticalizado. O que é verticalizar o edital? É a maior besteira do mundo. É você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você vai lá para uma folha de um editor de texto e você coloca os itens que são cobrados de cada matéria verticalmente. Então, item 1, item 2, item 3, item 4, assim, porque geralmente no edital eles vêm, né, de maneira corrida. Assim. E para que fazer isso? É justamente para você poder marcar aquilo que você já estudou. Então você vai estudar lá a matéria de raciocínio lógico. E você vai ver que aquela matéria, naquele edital que você resolveu se preparar para fazer, ela é composta de 8 itens. Você verticaliza os 8 itens e você marca lá. Estudei o primeiro, pum, morreu. Estudei o segundo, acabou. Estudei o terceiro, foi. Estudei o quarto. Aí quando você marca o quarto, você olha e diz, pô, já estou na metade da matéria, olha que coisa boa, estou progredindo. Essa dificuldade de enxergar o próprio progresso é um dos grandes problemas e um dos grandes fatores que faz um número muito grande de concurseiros terminarem desistindo. As pessoas desistem porque ficam com a sensação de que não estão progredindo, não estão se desenvolvendo, não estão com o desempenho que deveriam estar àquela altura do processo. Olha só, eu trabalho com mentorias já faz algum tempo. E os processos de mentoria, eles funcionam para o grupo sempre de um jeito muito semelhante. Nos primeiros encontros está todo mundo presente. Todos os mentorados estão lá presentes. Nos primeiros encontros está todo mundo, não falta ninguém. Aí depois de 2, 3, 4 encontros, os mentorados começam a faltar. Eles começam a se desinteressar do conteúdo. Sabe por que isso acontece? Porque naquelas primeiras semanas, eles não colocaram em prática as coisas que eu trouxe na mentoria. Então, eles não conseguem ver o progresso nesse início da jornada. E quando você não vê o progresso, você desiste de uma maneira muito fácil e muito rápida. Você precisa ver o seu progresso nos estudos. Então, use o edital verticalizado, coloque os conteúdos, vá marcando aquilo que você já estudou, que isso vai ser importante. Para que você consiga ver esse progresso, é preciso avançar nos conteúdos que você está trabalhando, né? Nos materiais de estudo. E esse avanço, ele também traz uma série de desafios. Existe o desafio do PDF muito longo. Então, o PDF tem 150 páginas, 200 páginas, 250 páginas. Às vezes tem um PDF de 250 páginas, acontece. Mas você consegue avançar ali, desde que você tenha a organização necessária e faça o planejamento da maneira adequada. Se um PDF tem 200 páginas, é porque aquele é um assunto importante, é um assunto cheio de detalhes, é um tema que você vai precisar se debruçar para estudar. Se você precisar dividir esse PDF para ler em 2, 3, 4 ocasiões diferentes até terminar, beleza. Mas uma coisa eu posso te dizer,
Em geral, a leitura de materiais em PDF é mais fluida do que a leitura de materiais acadêmicos. Então, para quem é da área do direito, por exemplo, você estudar um PDF de direito constitucional é bem diferente de estudar um manual de direito constitucional. Em geral, a leitura do PDF é mais fluida, é mais rápida, é mais fácil. Então, mesmo que ele tenha muitas páginas, você consegue ler mais rápido. Além disso, a leitura também é prática. Às vezes um concurseiro chega com muita ansiedade, ele vai com muita sede ao pote, ele acha que vai conseguir ler centenas e centenas de páginas de PDF por semana e tal, e ele vê que não é bem assim, que as coisas não são tão simples. E isso acontece muitas das vezes porque falta a esse concurseiro o treinamento para ler rapidamente. Só que isso é treino, gente. É treino. É que nem você começar a correr na rua. É que nem você aprender a dirigir. Ninguém aprende a dirigir, aí chega lá na BR-101, né, e sai do carro e vai... Não é assim que funciona. Você começa a dirigir ali, né? Nas ruas de um bairro menos movimentado, com calma. Quando vem passando outro carro, você para, deixa ele passar, vai devagarzinho, passa uma marcha, passa outra, vai aqui, manobra dali e tal. Depois de um tempo, quando você está com mais segurança, aí você pega a estrada e segue e vai. Do mesmo jeito, você não vai começar a ler materiais em PDF com altíssima produtividade de uma hora para outra. Não é assim. Existe um esforço que vai ser feito até você adquirir a habilidade de ler mais rápido, de progredir mais rápido. E se você se livrar logo dessa ideia de que tem que fazer resumo de tudo, você vai conseguir aprender a ler mais rápido. Você vai conseguir passar por esse processo e ganhar produtividade na leitura de uma maneira mais rápida e mais intensa. Quando você estuda por videoaulas, e de vez em quando eu indico sim que você estude por videoaulas, eu acho que vale a pena você fazer anotações. Mas não é um resumo que você vai usar para revisar, não é isso. São pequenos apontamentos que você vai fazer de pontos que chamam sua atenção, às vezes só palavras-chave, mas coisas muito simples, apenas para manter a sua atenção na videoaula. Como eu sempre digo, a videoaula, depois de uns 30 minutos, ela acaba. Aconteça o que acontecer. Por isso que é tão confortável estudar por videoaula. Porque você dá o play e daqui a pouco ela acabou. E você levanta a cadeira e diz, pronto, estudei meia hora, vou embora. E não é assim que funciona. Muitas vezes você vai lá dar o play na videoaula, mas você não estudou, foi nada. Você ficou ali só, né, na missa de corpo presente, esperando aquele vídeo acabar e você não aprendeu nada, não trouxe nada de novo, você não conseguiu se concentrar, não conseguiu compreender. Então, muitas vezes o material escrito, um caderninho, alguma coisa assim, vai te ajudar a manter a atenção, a se manter presente naquela videoaula. Mas isso não é fazer um resumo que você vai usar depois para revisar, não sei o que e tal. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você estar presente no sentido de aproveitar o que aquela videoaula está te oferecendo. Aproveitar aquele conteúdo da melhor maneira possível, né? Em vez de ficar ali só vegetando e esperando o tempo passar. Existem ainda outros instrumentos de revisão que a gente pode utilizar, né? O primeiro deles, o caderno de erros. Além dos resumos que já estão no seu material, utilize também o caderno de erros, que é um registro das questões que você anda errando ao longo do tempo. Se você está errando muita coisa, coloca lá no caderno e faz uma análise daqueles erros que você está tendo. Se você está cometendo muitos erros sobre um determinado tema específico, isso significa que você tem uma lacuna. Talvez você precise estudar aquele tema novamente. Se você está cometendo erros variados de vários temas, então provavelmente a qualidade do estudo que você fez daqueles temas não foi adequada. Talvez valha a pena você voltar e estudar novamente. Mas esse caderno de erros vai te dizer o caminho para seguir, tanto no esforço de preencher lacunas, quanto na sua revisão, nos ciclos de revisão que você fizer e também nas revisões de véspera de prova. O caderno de erros ele vai ser uma bússola, vai ser um guia para você, mostrando onde estão as suas deficiências e onde estão as suas lacunas. Algumas pessoas também me perguntam sobre revisão por meio de mapas mentais. E mapas mentais, olha, deixa eu ser bem honesto com você. Eu não utilizei mapas mentais quando eu estudava para concurso. Na verdade, quase ninguém fazia mapas mentais naquela época, e quem usava, a pessoa mesmo que fazia, que criava ali, ficava e tal, eu sempre achava que ela estava gastando tempo demais desenhando, né, e tal, porque naquela época não tinha esses
sites de mapa mental que você arrasta para cá, puxa para lá, não sei o que, tudo era muito rudimentar. Então quem fazia no papel. A pessoa ia desenhando o mapa, não sei o que. Então eu sempre achei que isso era um gasto muito grande de tempo. Não que fosse ruim, mas que talvez o tempo adequado pudesse ser usado de uma maneira mais eficiente. Beleza. Dito isso, eu não tenho nada contra o uso de mapas mentais numa revisão. Mas faça uma avaliação se eles realmente estão ajudando ou não. Porque o mapa mental, para ajudar, ele precisa ser muito bem feito. O mapa mental, ele nada mais é do que um resumo numa disposição visual mais interessante. É uma disposição visual que chama mais a sua atenção. Eu conheço pessoas que fazem mapas mentais, inclusive fazem e vendem mapas mentais de excelente qualidade. E eu indico demais que você utilize e tal. Agora, não ache que mapa mental, ou resumo, ou caderno de erros é a panaceia do seu estudo para concurso. Porque não é. O estudo para concursos parte do material completo para o material de revisão. E não o contrário, né? No material de revisão não vai ser a sua virada de jogo. Não. A virada de jogo vai ser a constância, vai ser o hábito. Vai ser o quanto você consegue avançar naquela matéria. Vão ser as horas e horas de leitura de material escrito. As videoaulas que você assistiu, presente, prestando atenção. Isso é que é a virada de jogo. O material de revisão pode ajudar? Claro que sim. Ele vai trazer alguns pontos a mais ali que talvez você perderia se você não tivesse um material de revisão de boa qualidade. Mas ele não é o que vai te fazer conquistar a sua vaga de maneira definitiva. Ele não é o que vai mudar a sua vida como concurseiro. Não é assim que funciona. O material de boa qualidade é bom e ajuda, mas não é ele que define a sua aprovação, tá? O material de revisão, né? O material completo, esse sim é mais definitivo, esse é mais importante. Mas o material de revisão é importante. Eu não quero também parecer que não adianta nada, porque existem muitos concurseiros binários, né? Tem gente que vai comentar aqui, né? E se você tiver comentário, pode colocar, não tem problema nenhum. Mas eu sei que tem gente que vai comentar aqui, talvez depois que eu falar isso, não. Né? Mas pessoas que iam dizer assim... Ah, você está dizendo então que o material de revisão não serve para nada. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que se você fosse separar o material em função do percentual da nota que você vai conquistar por meio dele, o material de revisão representaria um percentual menor do que o material completo que você vai utilizar para o estudo no dia a dia. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então, recapitulando aqui. Fazer resumos é uma boa ideia? No estudo para concursos, não. Mas, em certas situações, eu até indico que você faça. Quer uma situação que eu acredito que é interessante fazer o material, né, de revisão por meio de um resumo que você mesmo vai criar? É quando você tiver muita dificuldade numa matéria. Agora sim, não me venha com essa conversa não de professor, eu sou muito burro para direito administrativo, quando você nem estudou a matéria aí. Não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou dizendo é, quando você estudou a matéria várias vezes, já fez concurso, já fez um monte de coisa e você não consegue o resultado, você está com muita dificuldade, algumas vezes mudar a metodologia de estudo é uma resposta para isso. E não tem problema. Vai gastar mais tempo? Vai gastar muito mais tempo, mas às vezes é o que precisa para você poder resolver essa dificuldade, para você poder solucionar esse problema específico. Quando você estuda do jeito certo, você pode se dar o luxo de, em uma matéria ou em outra, usar uma metodologia diferente e mais demorada. Não tem problema. O que não dá é para você achar que não consegue aprender nenhuma matéria e que precisa fazer isso em todas as matérias que você está estudando. Aí não dá. Porque esse é o concurseiro também que acha que é o mais burro de todos, né? A burrice é muito democrática. Tá? Todos nós passamos por ela. Uma porção dela está conosco. Eu me lembro quando eu estudava para concurso que eu me sentia um jumento quando eu estudava contabilidade. Por quê? Eu estudava, eu compreendia os fundamentos, eu sabia o que era um débito, o que era um crédito, o que era um balanço patrimonial, eu sabia, na teoria, como eram as demonstrações contábeis, mas na hora de resolver a questão, eu saía errando. E eu tinha essa sensação, eu sou muito burro para esse negócio, não é possível uma coisa dessa. E em contabilidade, fazer resumos me ajudou. Num dado momento, eu fiz. Não, eu agora vou largar o material em PDF, eu vou só assistir videoaula e fazer resumo. Vejam só, eu fiz para contabilidade exatamente o contrário do que eu te ensino aqui a fazer como regra geral. E é por isso que eu sempre te digo que não existe regra escrita em pedra aqui. Não existe. Eu fiz exatamente o contrário do que eu mesmo prego.
Só que contabilidade, para mim, era a exceção. E só foi com contabilidade e com mais nada. Não adianta você achar que você é um concurseiro excepcional, que não consegue aprender nada e que para você, todas as matérias você tem que estudar desse outro jeito, que é completamente diferente, porque com você só funciona dessa forma. Não, você está errado. Não existe isso. Comigo só funciona assim, comigo sei lá. Não. Agora, existem dificuldades. A gente passa por dificuldades. Do mesmo jeito que eu tinha com contabilidade, talvez você tenha com português, ou com matemática, ou com direito constitucional, ou com sei lá o quê. E se for esse o seu caso, beleza. Utiliza essa outra metodologia, faz de maneira diferente. Agora, faça com a consciência de que isso só vale a pena se você realmente tiver muita dificuldade na matéria e que você vai gastar muito mais tempo estudando dessa forma do que você gastaria estudando do outro jeito. Estudando pelo material escrito, sem fazer resumos, usando os materiais de revisão que já estão prontos, que já estão à sua disposição. Então, se fizer, faça consciente, faça sabendo onde você está colocando seus pés. Enfim, eu não demonizo o resumo, eu só acho que ele não é adequado para o estudo para concursos como regra geral, mas em algumas situações excepcionais você pode utilizar o resumo e pode ver o que acontece. Acho que vale a pena tentar, pelo menos, para ver se você consegue sanar dificuldades específicas em relação a isso. Eu já sugeri a mentorados meus que utilizassem resumo, que fizessem resumo. Eu já fiz isso. Uma vez ou outra, aqui ou ali, de maneira excepcional. Então, o que você não pode é tentar transformar a exceção na regra. Gente, em setembro eu vou abrir novas vagas para a mentoria concurseiro acelerado. Em setembro eu vou abrir, né? Nessa mentoria a gente está junto em 4 encontros ao vivo, um encontro por semana, e eu te ensino todos os fundamentos para que você acelere os seus estudos e aprenda como, estudando 3 horas por dia, você pode estar pronto para o concurso dos seus sonhos em menos de 1 ano. Eu ensino isso na mentoria, já tive bastante sucesso com concurseiros de turmas anteriores, e se você tiver interesse em entrar na lista de espera dessa nova turma, o link está aqui embaixo. Você pode clicar lá e pode já entrar na lista de espera, já tem algumas informações lá no formulário e tal. E se tiver alguma dúvida, você pode me procurar. Você já sabe onde me encontrar, eu estou em todo lugar, todas as redes sociais aí e tal. Me manda direct, manda mensagem, canta aí, eu respondo e tal. E no e-mail também, contato@pauloguimarães.com. Estou sempre à sua disposição, sempre pronto para responder as suas dúvidas. E aí, ficou com dúvida sobre esse negócio de resumo? Você tem alguma consideração que você quer fazer? Quer me trazer algum insight, alguma visão diferente sobre isso? Deixa nos comentários aqui embaixo. Se quiser também sugerir temas para os próximos vídeos, eu apreciarei bastante as suas sugestões e levarei-as em consideração para o meu planejamento de conteúdos nos próximos tempos. Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo qualquer pessoa a se preparar para o concurso dos seus sonhos em menos de 1 ano, estudando apenas 3 horas por dia. Sim, isso é possível e aqui eu te mostro como. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.